Você sabia que existe uma empresa que é literalmente dona do mundo? E a maioria dos bancos dos Estados Unidos são controlados por ela? A BlackRock possui as principais empresas farmacêuticas e a maior parte da grande mídia. Ela supervisiona cerca de 10% de todas as ações negociadas em todo o mundo. E esta empresa agora está assumindo os governos. Tudo isso permitiu que a BlackRock acumulasse 10 trilhões de dólares em ativos. Sim, trilhões. Isso faz com que a BlackRock possua um valor que equivale à metade do PIB total dos Estados Unidos. É uma quantia tão assustadora que os governos dos Estados Unidos e da China agora dependem da BlackRock para escapar de recessões. O fundador e CEO da BlackRock agora participa do influente Conselho de Relações Exteriores e do Fórum Econômico Mundial. Nas palavras de Henry Kissinger, quem controla o dinheiro controla o mundo, e nenhuma outra empresa na história teve tanta influência global. A parte mais impressionante disso tudo é que a BlackRock fez isso em apenas 34 anos. E talvez você provavelmente nunca ouviu falar deles por um motivo, uma razão que ficará clara mais tarde, porque você logo entenderá as consequências no mundo real e da luta pelo poder da BlackRock. Mas antes de falar da BlackRock, é preciso explicar sobre outro problema que também atinge boa parte da sociedade, e em especial os homens. Esse problema é a calvície. Segundo a National Library of Medicine, a calvície atinge cerca de 50% dos homens antes dos 50 anos. Aos 20 anos, a chance de queda de cabelo é de 20%, e ela vai aumentando 10% a cada década. Porém, existe um jeito de você resolver isso de forma discreta, sem precisar sair da sua casa, com atendimento totalmente online e personalizado para o seu tipo de problema. E hoje eu vim trazer para vocês essa solução. O nome dela é a Manual. O site deles é muito intuitivo e fácil de usar. Na Manual você só vai precisar de responder algumas perguntas rápidas, onde você seleciona as opções que mais se encaixam com o seu caso de calvície. E logo depois de você responder isso, as suas respostas vão ser analisadas pelos especialistas da Manual. Então eles vão preparar um tratamento exclusivo só para o seu caso. Seja seu problema grave ou em estágio inicial, a Manual vai te ajudar, já que o tratamento deles também serve como prevenção. Veja um antes e depois desse homem após usar os produtos da Manual. A Manual já ajudou mais de 100 mil homens a tratarem da calvície, e se você seguir com resiliência o tratamento que eles vão te passar, no 4º mês o paciente já costuma ver resultados de uma melhora mais visível. Tudo isso é feito 100% online, ou seja, você tem a chance de tratar da sua calvície sem precisar sair de casa, sem precisar esperar em alguma sala de consulta e coisas desse tipo. Além de receber tudo em casa e com frete gratuito. Então, por mais comum que seja, esse problema acaba diminuindo a autoestima dos homens. Não espere mais para tratar do seu problema, ou também de um ente querido. Nesse Dia dos Pais, você pode presentear o seu com a Manual, aproveitando o meu cupom que está na tela, que já vai te dar 40% de desconto na sua primeira compra. O link do site da Manual vai estar na descrição desse vídeo, e é por tempo limitado. Essa é a sua chance de abandonar de vez a calvície, e um agradecimento à Manual por estar patrocinando o nosso projeto aqui no canal. Então, como a BlackRock tem tanta influência sobre o mundo? Como a BlackRock passou de apenas uma empresa de investimento comum para se tornar a empresa mais poderosa que já existiu? Bem, para começar, temos que mergulhar no passado de Larry Fink, antes de criar a BlackRock. Larry Fink nasceu em uma família rica de Los Angeles em 1952 e desde o início ele sempre teve sede de poder. Nos seus primeiros anos perseguindo uma carreira na política, ele se formou em ciência política pela Universidade da Califórnia em Los Angeles. No entanto, ele logo percebeu que a política não é onde está o verdadeiro poder. Ele percebeu que o dinheiro estava envolvido em tudo. Então ele mudou seu foco para entrar no setor bancário e imobiliário. E enquanto estava na faculdade, Fink estava mergulhando no mundo dos ricos e poderosos, tendo sido um membro em tempo integral do secreto Kappa Beta Phi, um grupo que incluía Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York e o presidente do Goldman Sachs. Fink aproveitou ao máximo essas conexões e iniciou uma carreira no departamento de títulos hipotecários no First Boston, um banco de investimentos com sede em Nova York. Foi aqui que Larry deixou sua marca no mundo financeiro, porque dessa vez o Larry Fink se tornou um dos funcionários com maiores ganhos. Gerando mais de $1 bilhão, ele era imparável e parecia que ele logo se tornaria CEO. Larry tornou-se um especialista nesses investimentos que eram pouco compreendidos durante seu tempo. No entanto, esse sucesso não veio sem um preço.
começo, ele não ia ganhar todo esse dinheiro para alguém que não fosse ele mesmo. E então ele começou a criar uma bomba relógio, e só ele sabia como desarmá-la. Assim, em 1986, suas práticas arriscadas e sua ambição finalmente o deixou com problemas. Depois de muitos negócios arriscados, Larry cometeu um grande erro. Ele perdeu 100 milhões do dinheiro deste banco em apenas alguns meses. Toda a reputação que ele ganhou estava desmoronando, levando-o a ser banido do First Boston. Parecia que dominar o mundo era apenas uma fantasia boba e que ele nunca chegaria ao topo. No entanto, ele não desistiu do seu poder tão facilmente. Em vez disso, ele usou esse desastre a seu favor, prometendo fazer do gerenciamento de riscos e da prevenção seu foco principal de agora em diante. E assim, após ficar desempregado com 36 anos, Fink se juntou a algumas de suas antigas conexões do Kappa Beta Phi, e em 1988, a BlackRock foi fundada. Em pouco tempo, Larry já estava ganhando dinheiro. Em apenas 5 anos, a BlackRock passou de 5 bilhões de dólares para mais de 8 bilhões de dólares. No entanto, nem sempre foi uma jornada tranquila. Durante esse tempo, uma luta pelo poder surgiria entre quem controlaria o futuro da BlackRock, porque Fink queria uma fatia maior do bolo. Ele não queria compartilhar seus planos de dominação mundial. Assim, em 1995, ele pressionou um dos cofundadores, Schwarzman, a vender a participação dele na BlackRock por 250 milhões de dólares, uma participação que hoje valeria mais de 12 bilhões de dólares. Mas depois desses jogos de poder, Larry achou que seu plano de dominação mundial era imparável. Larry Fink tornou-se cada vez mais poderoso na década seguinte, mas isso ainda não era suficiente para sua ambição. Anteriormente, eu mencionei uma bomba relógio que Fink ajudou a criar em seus primeiros dias de First Boston. Desta vez, a bomba estava pronta para explodir. Em 2008, o pior colapso financeiro desde a Grande Depressão atingiu o mundo. Os traders dizem que este é o dia mais louco que eles já viram no mercado. Comerciantes veteranos dizem que nunca viram nada parecido. Essa foi a recessão mais grave em décadas. E isso significa que a vida, como a maioria das pessoas a conhecia, estava prestes a mudar. E a melhor parte é que tudo isso estava sob o controle de Larry. Larry achava que os títulos lastreados em hipotecas sempre foram confusos. E Larry Fink sabia que o acidente aconteceria. Por isso, o foco da BlackRock na gestão de ativos os salvou da crise. Na verdade, esse desastre foi uma oportunidade para Larry Fink, porque Larry era o único homem em Wall Street que poderia resolver essa crise. E assim, com as conexões pessoais de Larry com o secretário do Tesouro, Timothy Geithner, a BlackRock garantiu um contrato incontestável para administrar os ativos de vários bancos que desmoronaram durante a crise, explorando esse desastre e se tornando o homem mais poderoso de Wall Street. Mas ainda assim, isso era apenas Wall Street. Ainda não estava perto de dominar o mundo. Então, como o Larry Fink poderia controlar os governos e a economia mundial? Bem, a BlackRock fez outro avanço ao oferecer ETFs, um tipo de fundo de investimento que coloca dinheiro em todas as empresas de um determinado setor. E esses novos fundos de investimento se mostraram muito populares devido à estabilidade nos retornos e, sem surpresa, apoiaram o que se tornou o maior player nesse novo mercado, alcançando o topo de sua indústria, sugando dinheiro de todos os lugares, usando sua nova plataforma de gerenciamento de dinheiro dos maiores bancos até os menores fundos de aposentadoria. A BlackRock tinha uma mão invisível sobre o mundo e estava começando a controlar tudo. Eles compraram participações em praticamente todas as grandes corporações no mercado de ações. Se você olhar quem é dono de praticamente qualquer grande empresa, é quase certo que encontrará o nome da BlackRock. Larry sabia do poder que a tecnologia teria na economia futura. E é por isso que a BlackRock investiu uma imensa quantidade de dinheiro para construir um supercomputador, para analisar quais investimentos renderão dinheiro. Esse programa chamado Aladdin passou a administrar mais de 20 trilhões de dólares em ativos para a BlackRock. Para contextualizar, 20 trilhões é quase todo o PIB dos Estados Unidos e atualmente é a maior potência econômica mundial. A BlackRock usou esse dinheiro e seus ativos para acelerar ainda mais o seu controle sobre a economia. E agora eles estão inevitavelmente ligados aos governos mundiais. E como em 2008, o Federal Reserve contratou a BlackRock para gerenciar seus investimentos e protegê-los das recessões causadas pelo coronavírus. E a BlackRock usou essa dependência para aumentar ainda mais seu império, permitindo que Larry Fink se tornasse um oligarca bilionário, que detém um poder sem precedentes, não apenas sobre a economia, mas sobre o mundo inteiro. Ele controla as tendências, a cultura
a política externa e os bancos. Sim, os líderes mundiais estão de volta ao tribunal com a BlackRock supervisionando ativos para 10% da economia global do mundo. A BlackRock agora possui participações em todos os setores de empresas de mídia, bancos, empresas de petróleo e fabricantes. E nos últimos anos, as consequências estão se tornando terríveis. Enquanto Larry Fink começa a afirmar seu controle sobre o mundo, uma das maneiras pelas quais a BlackRock controla o mundo é por meio do controle da mídia. Juntamente com a Vanguard, outra empresa de investimentos que também possui uma parte. A BlackRock agora controla 18% da Fox, 16% da CBS, 13% da Comcast, que são donos da NBC, MSNBC, CNBC e Sky. E ainda possuem 12% da Disney. Isso é muito importante porque significa que, para qualquer uma dessas, que eles podem decidir sobre a política da empresa. Elas também devem consultar a BlackRock antes de decidir algo. E é exatamente a mesma coisa com as grandes empresas de tecnologia. A BlackRock é agora o maior investidor institucional no Google, Facebook, Twitter, Amazon e muitos outros. A lista de seus investimentos e empresas é interminável. E ao estender seu alcance de forma tão dramática, a BlackRock agora tem o controle de mais de 90% da mídia, o que também pode ser o motivo pelo qual você nunca ouviu falar deles. Porque controlar a mídia é um passo muito importante para a BlackRock dominar o mundo. Se todos soubessem as consequências da BlackRock ganhar mais de 10 trilhões de dólares em ativos, algumas questões poderiam começar a ser levantadas, e você veria que o controle da BlackRock não é estendido apenas por meio de informações na mídia, mas também por meio de dados econômicos e políticos de todo o mundo. Tudo isso é feito por meio de uma tecnologia chamada Aladdin, que prevê com precisão o resultado de cada investimento. Mas a questão é, de onde ele obtém essas informações? Aqui que as coisas se tornam muito chocantes por causa do controle da BlackRock sobre bancos, seguradoras, gigantes da mídia social e até fundos de pensão. O Aladdin agora possui grandes quantidades de dados pessoais de todos. Todos que já, consciente ou inconscientemente, deram dinheiro à BlackRock. E com uma ferramenta tão poderosa em seu arsenal, todos agora querem uma fatia do bolo. E ao controlar tantos dados, a BlackRock agora controla os governos, porque a BlackRock pode usar esses dados para influenciar empresas e até decisões governamentais. Por exemplo, a BlackRock fez um lobby com sucesso para obter contratos e conseguiu facilitar a regulamentação dos bancos. No entanto, este acordo de bastidores agora está sendo investigado, já que a própria BlackRock possui os bancos que deveriam estar regulamentando. E este é apenas um dos muitos exemplos desse tipo de ação. Um estudo de 2016 no Journal of Finance documentou que empresas de investimento como a BlackRock mostraram, entre aspas, ampla intervenção nos bastidores nas empresas em que possuem participações. E esse problema só piora à medida que a BlackRock participa de quase todas as grandes empresas de capital aberto. E agora, com a atual recessão dos Estados Unidos, a BlackRock está comprando o máximo possível de casas e imóveis, fazendo com que os preços normais das casas disparem. A BlackRock lucra quando uma pessoa não é proprietária da casa e as alugam, porque a BlackRock pode extrair ainda mais dinheiro da economia por meio da hipoteca dessas casas artificialmente infladas. Mas toda essa situação se torna ainda mais sinistra quando você percebe que o poder da BlackRock agora está sendo comprometido por outros fatores. Por exemplo, em agosto de 2020, a BlackRock se tornou a primeira empresa estrangeira a ter acesso à indústria de fundos mútuos da China. Isso significa que a BlackRock agora pode investir e possuir partes de empresas chinesas. Só Deus sabe como Xi Jinping aceitou fazer negócios com eles. Mas ao serem aceitos, a BlackRock agora trabalha com empresas que estão na lista negra dos Estados Unidos. Um exemplo foi o investimento da BlackRock na empresa de propriedade da CPP chamada Hikvision. A Hikvision fabrica tecnologia de segurança e comunicação para uso civil e militar pelo governo chinês, e também é conhecida por seus abusos de direitos humanos em larga escala. Esse dinheiro investido na China não vem só da BlackRock. A maior parte desse dinheiro vem de fundos de pensão e contas bancárias que as pessoas comuns pagam à BlackRock, inadvertidamente por meio dos bancos controlados pela BlackRock. As pessoas não têm escolha sobre dar esse dinheiro à BlackRock e ao CCP. Isso se eles souberem da existência da BlackRock. A coleta de dados do TikTok não é nada comparada ao da BlackRock, que conhece todo o Banco Mundial, detalhando seus gostos preferidos. Ela define tendências sociais e supervisiona países inteiros. Portanto, qualquer aumento nos investimentos chineses verá não apenas o crescimento da influência da BlackRock, mas também o crescimento da influência da China.
Desde agosto de 2020, quando foi autorizada a entrar na economia chinesa, eles investiram cada vez mais dinheiro nessas empresas chinesas. Claramente, o supercomputador Aladdin vê isso como uma jogada lucrativa. Isso pode influenciar a economia mundial e a política global ainda mais. Pode ser que os investimentos na China sejam um catalisador para essas mudanças na economia mundial. Já que não sabemos o quanto mais a BlackRock investirá na China, mas se o crescimento recente da China for um sinal de algo, a China inevitavelmente se tornará uma parte muito maior do futuro da BlackRock. Mas a cereja no topo de tudo isso é que a BlackRock é a principal força por trás das palestras encabuladas que dizem como você deve se sentir culpado. Em 2018, Larry escreveu uma carta dizendo a todas as empresas sob seu comando para que, entre aspas, contribuam para a sociedade ou corram o risco de perder nosso apoio. Acrescentando que, entre aspas, a sociedade está exigindo que as empresas, tanto públicas quanto privadas, sirvam a um propósito social. E assim, com o impulso da BlackRock para fins sociais, as empresas agora têm uma pontuação de investimento sustentável, que se baseia em um sistema de classificação sobre as fachadas políticas e sociais de sua empresa. Assim, a BlackRock pode controlar as opiniões sociais do jeito que eles quiserem, já que eles dão créditos de investimentos para aqueles que eles julgam ter as opiniões corretas. Então, talvez a BlackRock defina a nova era do nosso mundo globalizado, onde corporações impiedosas e predatórias acumulam mais poder do que países, onde nossa política e sociedade não são ditadas por votos, são ditadas por conselhos de investimento controlados pela BlackRock, fazendo com que a visão das pessoas fique mais genérica, a cultura fique mais estúpida e a sociedade mais perversa. Talvez a BlackRock seja apenas uma peça no tabuleiro que divide as empresas grandes demais para falir e os impotentes e cidadãos sem alegria e sem dinheiro, para que empresas como a BlackRock comprem todas as nossas casas, inflando nossas moedas e lucrando com nossos conflitos e turbulências. É por isso que você não pode comprar uma casa. É por isso que estamos mais divididos do que nunca. É por isso que empresas grandes demais para falir estão definindo a vida na década de 2020. Porque não vivemos mais sob uma sociedade que busca o progresso. E sim, vivemos com o único propósito de deixar empresas ricas mais ricas ainda.